Semana nova, vamos de pré-jogo. Santos e Ceará. E esse jogo ganhou agora mais importância ainda, já que a gente fecha a rodada, né? E já sabemos todos os resultados que precisamos fazer e o que acontece de grave se a gente não ganhar hoje na Vila Belmiro. De volta para um pré-jogo de Santos e Ceará aqui no meu canal do Santos. Antes de começar a análise, peço para você dar um like nesse vídeo, também comentar e, claro, se inscrever no canal. Já passamos de 4.200 inscritos por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas que falam do Santos, te convido a apertar o botão de inscrição. Beleza? Bom, a gente vai ter alguns elementos novos para esse jogo de hoje. E esses elementos novos, não só de escalação, mas também de tempo de trabalho, podem direcionar bastante o que vai ser a nossa sequência até a parada para o Mundial. Eu estou colocando esse freio na parada do Mundial porque eu acho que se o Kleber Xavier não fizer um bom trabalho, o Santos não estiver numa posição minimamente intermediária até a pausa, ele também vai dar o guarda-graça, assim como o time do Santos na Série A. Né? Os próximos 4, 5 jogos do Santos são muito, muito cruciais para que o Santos consiga reverter e sair dessa situação que a gente se colocou. Vai ser o primeiro jogo que a gente vai ter tempo para avaliar a qualidade do trabalho realizado pelo Kleber Xavier e sua comissão. O último jogo do Santos foi no final de semana passado e ele teve basicamente uma semana inteira para trabalhar. O jogo está sendo só na segunda. Então, assim, tem da onde tirar. Então, assim, de domingo passado, né, da outra semana, até agora, ele teve espaço para trabalhar. Aqui eu não estou nem levando em consideração os reforços que ele vai receber, né, do departamento médico. Estou muito mais contando com a capacidade dele de enxergar o que o time precisa, criar um conjunto em cima disso, e ok, não vai ser o conjunto perfeito, mas esse conjunto tem que funcionar melhor do que foi, por exemplo, contra o Grêmio, que não fez uma partida ruim. Perdeu porque está nessa fase em que a bola espirra e sobra no pé dos caras e não no nosso, mas eu acho que agora, com uma semana de trabalho, é possível que ele consiga fazer algo melhor. O Santos vai jogar em casa, precisa propor o jogo e vai jogar contra um adversário que, além de estar melhor que a gente na tabela, também sabe explorar muito bem uma deficiência crônica que esse time apresenta desde o ano passado, que é a bola aérea. Vou trazer vocês para o campinho aqui para a gente poder falar um pouco mais no detalhe do que o Kleber Xavier está pensando. Mas antes, eu quero só fazer um parênteses aqui. Eu sei que ele está buscando o melhor encaixe e a melhor formação. Mas se eu puder dar um conselho para o nosso amigo, para o nosso professor Xavier, eu diria o seguinte: não abra, em hipótese nenhuma, mão da base. Eu não acho que a base vai solucionar todos os nossos problemas, mas a base está longe de ser um problema para nós. E por que eu falo isso? Porque do jogo passado para cá, não foram relacionados JP Sherman, Luca Meirelles, Kevson e Matheus Xavier. É isso? JP Sherman, Luca Meirelles, Kevson e Matheus Xavier. Esses 4 jogadores não estão na base, não estão na lista de relacionados. Mas está na lista de relacionado Gabriel Veron. Está na lista de relacionados o Léo Godoy. Está na lista de relacionados o João Basso. Então, se acontecer alguma coisa no jogo de hoje na Vila e a gente precisar de algum elemento novo, algo que lembrando que os meninos da base sempre que entraram entregaram muito mais do que esses caras aí que eu citei. Não reclame depois, falando que falta elenco, porque você está tirando opções boas e melhores da que você tem no seu elenco para botar medalhão. Parênteses feito. Vamos pro jogo. Bom, vamos lá. O que o Santos tem montado na cabeça do Kleber Xavier? O Santos jogou contra o Grêmio com essa formação aí. Esse 4-2-3-1, com o Luizão improvisado na lateral direita, João Schmidt e Rincon no meio campo, Tassiano aberto pela direita, com o David Washington dando um pouco mais de mobilidade para o ataque do Santos no lugar de Chiquinho.
que o Kleber quer colocar para esse jogo? Provavelmente ele já propõe 3 mudanças logo de cara na escalação. O Luizão, aqui eu não acho que seja porque ele fez uma partida ruim no Grêmio, contra o Grêmio, mas eu acho que é muito mais por uma questão de o jogo é em casa, a gente precisa de um lateral que ataque. E aí, por esse motivo, ele saca o Luizão. O João Schmidt está lesionado e o David Washington perdeu a vaga para o Tiquinho Soares. Basicamente, a mudança que o Kleber vai trazer para o jogo é essa aqui. O Aderlan na direita, o Gabriel Monteiro volta a ser titular, né? Entrou no meio do jogo por uma questão física, mas volta a ser titular ao lado do Rincon. Ele mantém o 4-2-3-1 com dessa vez com o Tiquinho Soares no ataque. Qual que é o meu ponto com relação a isso? Eu não gosto dessa escalação aí, principalmente eu não gosto do Tassiano jogando pela direita. Ele não faz bem essa função de ponta. Eu gostaria de acreditar que o Santos, em algum momento, poderia até explorar o Tassiano no campo, mas o Tassiano jogando no meio-campo, como um terceiro homem de meio-campo, num losango feito num 4-4-2, mais ou menos assim. Por que, que eu acho que assim funcionaria mais? Tá sendo um cara que chega bem ao ataque e pode ser aquele elemento de surpresa num momento de bola aérea, numa infiltração, numa troca de posição, por exemplo, com o Tiquinho saindo um pouco da área e ele entrando nesse espaço às costas do Tiquinho. Eu não gosto do estar sendo colocado ali na área. Se a gente fosse para uma formação em que meio-campo do Santos tivesse mais gente para abastecer, né, no sentido de o Soteldo e o Rolês não jogarão de pontas, eles jogarão como meio armadores. Eu acho que aí o Tassiano funcionaria ainda melhor. Para mim, essa formação aqui é algo que a gente deve ver em algum momento no jogo. E aí o Tiquinho vai ser muito importante para fazer esse pivô, para receber bola tanto para o Soteldo quanto para o Rolês finalmente finalizarem no gol, porque finalizam muito pouco. Mas eu acho que se o Tassiano fosse colocado numa formação, num 4-4-2 um pouco mais clássico, né, um 4-2-2-2, se você preferir, eu acho que o Santos teria mais chance de tirar proveito do Tassiano dentro de campo. Porque o Tassiano, dentro da área, ele não é um jogador de grande mobilidade, grande velocidade, mas é um cara que tem muito senso de posicionamento, é um cara que finaliza bem. Então, acho que o Tassiano poderia funcionar legal ali. Evidente que a escolha mais óbvia, se você quer jogar com 2 atacantes, é você tirar o Tassiano e colocar o David Washington. O David Washington não só é mais móvel que o Tassiano, como ele também pode tirar proveito da capacidade que o Tiquinho tem de fazer pivô. Então, as associações no ataque seriam mais frequentes tendo os dois jogando lado a lado. Um ponto aqui é que a gente só vê essa formação com 2 atacantes em momentos de desespero, em momentos que o Santos precisa alçar a bola na área. E eu não gostaria de ver só nesse tipo de situação. Se a gente conseguisse encaixar esse jogo durante a partida, né, de início, poderia ser uma variação do que poderia acontecer. Tem muita gente falando que o que a gente vai ver em campo é mais ou menos isso aqui. Tá? Que o Tassiano e o Tiquinho vão estar jogando no ataque. Seria uma grata surpresa, mas eu tendo a achar que não vai ser isso. Tendo a achar que vai ser a formação mais tradicional e que ele não vai abrir mão do 4-2-3-1. Acho que o Tassiano vai cair ali pela direita, no máximo compor meio campo numa fase defensiva. Só isso aí. Agora, se eu pudesse escalar o Santos numa formação que me agradasse mais, eu tentaria compor esse 4-2-3-1, e aí que eu não estou variando a escalação, porque o Kleber demonstrou que gosta disso aí. Né? Vamos ver se. Eu gostaria de ver realmente uma mudança de esquema tático para esse jogo, porque é em casa, porque o Santos precisa vencer, porque o Santos precisa ser mais agressivo, para ter dois sinais positivos aí. O primeiro, de que o Santos consegue jogar em mais de uma formação, e segundo, que o Kleber é um cara que analisa adversário, como ele mesmo falou na coletiva de imprensa. Se ele for com esse 4-2-3-1 de novo, exatamente como foi contra o Grêmio, já começa a descompassar o áudio do vídeo, né? Já começa a descompassar o discurso da coletiva com o que ele coloca na prática. Ainda mais tendo essa primeira semana cheia para trabalhar, onde ele poderia sim ter colocado mais variação dentro do jogo. Mas, se eu fosse montar o time, eu levaria um time um pouco mais leve para o jogo. E aí eu colocaria o Ian ao lado do Tomás Rincon. O Ian tem uma capacidade de sair para o jogo boa também, assim como o Bom Tempo tem, só que colocaria o
Bom Tempo mais no ataque, colocaria o Bom Tempo mais à frente, e dessa maneira a gente poderia explorar o Roleiser centralizado, que é a posição que ele mais funcionou bem até agora, o Soteldo pela esquerda, que se fizer o jogo contra o Grêmio, vai gerar muitas situações ofensivas para o Santos, e o David Washington eu manteria. Eu acho que esse negócio de você bota o jogador num jogo, não dá a sequência necessária, já tira o cara na partida seguinte, eu acho que você ficar muito refém daqueles conhecimentos seus antigos, daquelas certezas, aquelas convicções de técnico, de que o medalhão sempre tem que ter sequência, mas o menino da base tem que entrar uma vez só e resolver o jogo, e mesmo assim gera uma dúvida se não foi uma oscilação para cima ou não. Mas, de qualquer maneira, eu manteria o David Washington no comando do ataque. Eu acho que ele dá mais velocidade, eu acho que ele movimenta muito mais, até para poder facilitar a entrada de pontas, né? No caso, o Bom Tempo e o Soteldo. Eu acho que o Santos ficaria mais equilibrado aqui. Um ponto também que eu estava quase esquecendo é na zaga. Eu sei que tem muita gente reclamando do Luan Pérez. Eu vou usar para o Luan Pérez a mesma lógica e o mesmo racional que eu usei para o menino da base. O Luan Pérez fazia muito tempo que não jogava. É natural que ele vá sentir o ritmo, é natural que ele faça algumas bobagens. A diferença do cara que está sem ritmo jogando no ataque do cara que está jogando na defesa é que se o cara da defesa erra, acabou. Né? Aí o cara sai na frente do gol. É igual o goleiro. O goleiro sem ritmo de jogo, ele falha uma vez, gol dos caras. Quando o atacante está sem ritmo e erra uma finalização, pode surgir uma outra oportunidade. Né? Então, eu acho inteligente por parte do Kleber manter o Luan Pérez ao lado do Zé Ivaldo. Acho que pode ser uma zaga, sim, consistente. O Luan Pérez ainda tem a ajuda do Escobar ali, que parece que está indo para o sacrifício no jogo. De qualquer maneira, ele colocou, o Kleber Xavier colocou o Souza na relação, então é possível que a gente veja o Souza. Além disso, a gente pode ter a estreia do Zé Rafael, que na minha cabeça não deveria ir para o jogo, já que é no Allianz, que é grama sintética. Mas ele está lá no grupo, acho que é bom para se reambientar com tudo que vai acontecer, e espero que ele não precise jogar. O Santos vai ter mais de 30 mil Santistas lá, vai ser legal de ver o Santos finalmente fazer um jogo a seu favor no Allianz, se Deus quiser, mas os 3 pontos são importantíssimos. A rodada exige que o Santos pontue dessa vez. O Sport perdeu, o Vasco já chegou ali, já entrou no Z4, o São Paulo perdeu, está com 9 pontos, então o Santos indo a 7, já começa a querer tirar, fica em primeiro lugar dos 4 que caem, mas pelo menos ele bota a cabeça um pouco mais para fora da água e consegue criar uma condição um pouco melhor para a rodada contra o Corinthians. Se o Corinthians perdeu essa rodada, vai querer recuperar em casa, o Santos vai ter que ser muito inteligente em jogar o seu jogo, fazer sua pontuação hoje para ir tranquilo para o jogo em Itaquera e tentar beliscar algum pontinho. Acho muito pouco provável que vença, mas acho que pode conseguir complicar um pouco a vida do Corinthians. Beleza? Bom, acho que de pré-jogo estamos cobertos. Vou esperar vocês no pós-jogo hoje, 10 e pouco da noite, 11 horas. No mais tardar amanhã, bem cedinho, estou de volta aqui para analisar como que foi a vitória do Santos contra o Ceará. Vamos ser positivo. Espero vocês no próximo episódio do meu canal do Santos. Não se esquece, dá o like, se inscreve aqui no canal e deixe seu comentário sobre o seu palpite para o jogo. E eu estou de volta no próximo episódio, no pós-jogo de Santos e Ceará. Beleza? Um abraço, boa semana. Tchau.